Hello, Olá, how are you? como vai você? I come from Brazil and I want to read you. Eu venho do Brasil e quero ler com você Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Como eu disse, venho do Brasil, um país com 5.570 municípios. E quero falar sobre o maior de todos eles. Visto do espaço, é uma mancha cinza de concreto, arranha-céus e torcedores de futebol. Vamos juntos? É uma megalópole da América do Sul, a maior delas, São Paulo. É a quinta cidade mais populosa do mundo, com 22 milhões de habitantes. Costumo dizer que São Paulo é uma terra de todos, com culturas e idiomas. Lá você cruza oceanos, pegando o metrô. Chega à África de táxi e vai à Ásia apenas atravessando uma rua. Nessa capital, Deus nos encontrou em 700 congregações. E nós encontramos também 470 bairros. E eu contarei duas histórias, duas figuras humanas de um protagonismo divino. O aglomeramento urbano de Paraisópolis está entre as 10 favelas mais populosas do mundo. Em menos de 1 quilômetro quadrado vive ali 100 mil pessoas, espremidas em 3 mil casas estreitas. É como encaixar o estado de Michigan com 107 mil torcedores em uma parte central do Parque Central de Nova York. Ali Deus encontrou o encanador Josemar. Ele foi batizado em agosto de 2023. E há 2 anos a sua história foi alcançada pelos céus. Ao lado de Paraisópolis está outro bairro, Morumbi, a apenas 50 passos. Separados apenas por uma rua. Nessa região nobre está a sede do governo e o famoso hospital Albert Einstein. E onde se encontra a maior riqueza da América do Sul. Com uma área de 10 vezes maior do que Paraisópolis, o Morumbi abriga 40 mil moradores. O preço médio de um imóvel ali é de $1 milhão. No Morumbi, Deus encontrou Rogério, empresário e publicitário, com mais de 100 funcionários, que também tem uma história única de sonhos, histórias únicas da vida de sonhos eternos. O contraste entre essas duas histórias revela o ponto de encontro, onde nós podemos juntos estar sendo colocados no mesmo pé de igualdade e nivelados. Aí está o poder de Deus. Por isso, hoje à noite iniciamos uma série de devocionais sobre esperança. Vamos ler? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lembremos que Jesus está voltando porque Ele já veio. A voz de Cristo sempre busca e encontra. Ele foi de Zaqueu a Maria Madalena, nos deixando um inquietante exemplo de que o cristianismo só sacudirá o mundo quando abraçar o pior do mundo. Sim, Jesus está voltando para reencontrar aqueles que Ele encontrou primeiro. Em Lucas 10:2, Cristo antecipou esta 62ª sessão da Associação Geral, 2000 anos atrás. E Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Lembrem-se disso. Jesus está voltando, porque eu irei. Fomos encontrados para buscar outros. Voltemos às duas histórias separadas por um abismo social, mas ligadas pela ponte da missão. Ali 2 igrejas estão a menos de 1 quilômetro de distância.
Josemar, em Paraisópolis, foi encontrado por Deus e começou a buscar outros para Deus. Já levou 3 pessoas ao batismo, conduz uma classe bíblica familiar e é diretor do ministério pessoal em sua comunidade. A poucos passos da igreja de Josemar está a igreja de Rogério. Ele também conduz um pequeno grupo com seus funcionários, construiu uma igreja e já levou 5 pessoas ao batismo. Ambos movidos pela força irresistível do evangelismo. Querida igreja, fomos encontrados para buscar. Onde e com quem estamos? Eu gosto de imaginar que na escuridão da noite, uma vela brilha mais do que o sol. Então vamos brilhar, vamos iluminar, pois o maior muro que nos ameaça é a fronteira desafiadora entre o desinteressado e o comprometido, o batizado desmotivado e o convertido impaciente, o membro indiferente totalmente envolvido. Digo mais, assim como o faraó temeu o crescimento de Israel, ou Herodes a vinda do Messias, o diabo teme a multiplicação dos missionários de Deus. Ellen White nos tira da zona de conforto ao declarar: o primeiro impulso do coração regenerado por Cristo é levar outros também ao Salvador. Portanto, para multiplicar os salvos, o adventismo multiplica missionários. Esse é o ponto fraco das trevas. Posso repetir? Para multiplicar os salvos, multiplicamos missionários. E esta é a nossa relevância na terra. Um parceiro de ministério disse: o que iguala o verdadeiro cristão a Deus é seu alinhamento absoluto com a missão do Senhor. E quanto aos números, eles são importantes, mas que vejamos pessoas, mais pessoas, aliás, muitas pessoas. Vamos voltar a Paraisópolis e ao Morumbi. De um lugar cheio de gente a outro cheio de dinheiro, um muro que divide classes e realidades. Mas isso não existe na missão. Como também não existiu desde a piscina de Betesda ao sinédrio de Nicodemos, ou do público interno da Galileia ao público externo da Cesareia. O que permanece é o único muro que nos interessa e protege. O poderoso muro da fé missionária, nos blindando como a igreja de Filadélfia contra as ameaças mornas de Laodiceia. Irmãos e irmãs de todo mundo, o batistério adventista vai além de gerar conversos. Ele gera missionários. Sejamos a maternidade de novos buscadores de pessoas. Encontrados por Deus, buscamos para Deus. Lembremos que a janela 1040 é tão importante quanto a porta da nossa casa, apontando para os campos missionários da rua. Temos vizinhos na Coreia do Norte, no Vaticano, certamente temos. E temos vizinhos ao lado. Aceitaremos os chamados escatológicos na prática, porque o movimento profético adventista é interoceânico, mas o estudo bíblico é interpessoal. Longe e perto, global e local. A urgência de 6 milênios pesa sobre nossos ombros. A multiplicação da missão exige a multiplicação de missionários. E destaco 2 grupos insubstituíveis para que Deus volte logo. Primeiro, reconheço que a maioria deste auditório já deixou pegadas em longos caminhos de fé e influência. Como pastor, sou filho de pastor, casado com filha de pastor e pai de filha de pastor. Amém? Muitos aqui foram batizados há 10 ou 60 anos. E todos trazemos cicatrizes das lutas como remanescentes. Entretanto, o primeiro grupo de missionários a ser valorizado e multiplicado
é aquele cujas vestes batismais ainda estão molhadas, encharcadas pelo primeiro amor do Evangelho. O batistério pessoal é um berçário coletivo. Portanto, os neófitos são agentes cruciais da evangelização. Ellen White reforça, e ela diz, os novos conversos estarão tão cheios de poder de Deus, que imediatamente começarão a trabalhar. Ouço o eco de Cristo com filhos espirituais nos braços. Ele diz, deixa vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Em outras palavras, deixa-nos ir e não os frustrem. Temos a missão solene de motivar e guiar os novos conversos e posições missionárias estratégicas, cientes de que eles não irão além de nós. Como disse Billy Graham, se antes batizávamos conversos, hoje convertemos batizados. E o segundo grupo? Eu quero responder. O futuro da igreja são as próximas gerações. Onde elas estarão quando nós já não estivermos aqui? Sim, investimos nos novos na fé e precisamos investir nas novas gerações. Essa é a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14, focando os dois lados do discipulado. Valorizemos as novas gerações, provocando novas conversões. Neófitos e juventude, novos missionários na fé e novos missionários na terra. Em João 17, Cristo orou por aqueles que ainda viriam. Todos aqui, e também a geração milênio, sucedida pela geração X, pais da geração Alfa, que neste ano inaugura a geração Beta. E para alcançar as gerações de Santo Luís, como vamos fazer? Novas abordagens, novas ferramentas, novas estratégias e a mesma urgência. Uma urgência que não negociará valores, nunca relativizará doutrinas, nem normalizará o erro. Por isso, na missão somos vanguarda, nos princípios somos retaguarda, e na dúvida reforçamos a tolerância e o respeito. Gosto de resumir a missiologia para novas gerações. Missão é apresentar uma verdade que não muda, mudando sempre a forma de apresentar a verdade. Isso inclui universos e metaversos, desde que não se perca o foco do Evangelho. Ao lidar com jovens e novos conversos, lembro que o oposto da missão não é omissão, é distração. Como Dalila de Sansão, Dalila não era inimiga de Sansão, nunca foi. Os filisteus eram seus inimigos. E Dalila, ela era apenas a distração. Hoje, da computação quântica às tendências do TikTok ou da inteligência artificial generativa, os robôs bio-híbridos e assim por diante, as ferramentas não são boas nem mais. Elas dependem do usuário. Um martelo nas mãos de um pedreiro constrói uma casa. Todavia, um martelo nas mãos de um criminoso mata alguém. Portanto, usemos tudo para alcançar todos. E disse Paulo, tornei-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso faz meu coração acelerar. Cristo nos encontrou, então eu vou, você vai, os novos conversos vão, e as novas gerações também. E no tsunami de fake news que massificam a desinformação, a pregação do Evangelho usará ferramentas modernas, digitais e visuais, mas são pessoas que usam. Lembremos dos algoritmos, não são oráculos. Ilustro com nossa navegação nesses mares tecnológicos. Não flutuamos em barcos ou canoas, não. As ondas das tendências são gigantes. Navegamos sobre uma prancha de surf, ou seja, equilibrando tela e missão, digital e real, ou o evangelismo adventista afundará. Intelligence may be artificial,
Pois a inteligência pode ser artificial, mas a missão sempre será pessoal. Pessoal, desde o Morumbi até as 23 nações ainda não alcançadas. E o maior perigo, qual é? Não é a perseguição da terra contra o sal, mas o aplauso distraído do sal da terra. Por isso, o mal não teme o espetáculo das mega igrejas, ele teme a consagração dos pequenos grupos. Irmãos e irmãs, somos novos hebreus em uma velha Babilônia e novos missionários diferenciados por identidade profética. O cristão constrói pontes, mas o cristão adventista vê o destino. O cristianismo oferece graça transformadora, o adventismo transforma voluntários. O protestantismo prega o amor, o adventismo ama com o eu vou. Da força centrípeta, da conversão à força centrífuga da proclamação. De evangélicos e evangelistas, pela cruz que sussurra perdão enquanto grita missão. Somos melhores? Não creio. Nós somos impacientes, bíblicos e remanescentes. Enquanto a conversão for um fim em si mesma, atrasaremos a nuvem pequena. É converter com missão? Em cada batismo, um missionário. Nossos conversos com novas gerações. E uma igreja como pronto-socorro, nunca como museu. E eu concluo como comecei. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A profecia é o spoiler do final da história. Tudo terminará bem, com muitas pessoas. Porque somos mais do que um entre 8 bilhões no mundo. Somos um dos 23 milhões na Terra. 23 milhões de missionários, como Josemar e Rogério. Proclamando a mensagem urgente de Jesus por meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um adventismo com os pés firmados no alicerce da verdade, os joelhos dobrados em humildade, os braços estendidos em solidariedade, os olhos nos horizontes da imortalidade e o coração batendo no ritmo da eternidade. Até que, finalmente, sejamos um só povo, uma só Bíblia, uma só missão, um só movimento, uma só mensagem. E, se Deus permitir, uma última geração. Amém? Por favor, deixe-se tocar pelo vídeo a seguir. He who learns to share the ball. Aquele que aprende a compartilhar a bola não só desenvolve a si mesmo, mas a outros. Podemos definir como alguém que está preparado a ajudar a outros na vida. Quando eu compreendi isso, eu percebi que o futebol era uma coisa insignificante comparado com a salvação. A Igreja Adventista na República Dominicana cresceu significantemente. Graças a um espírito missionário, um desejo de marchar adiante, ajudar as pessoas, envolvimento na obra missionária. O acampamento dos Campori, dos mais de 10 mil desbravadores, fazendo um pacto com o Senhor para fazer todo o possível para ajudar os seus amigos a alcançarem e receberem essa esperança. Deus nos tem dado vitórias imensas.
Quando criança, eu amava os esportes. Fui criado num ambiente sadio. Minha mãe sempre guiava a gente, sempre dava conselhos, porque mãe solteira não é fácil. Eu sempre tive o apoio do Senhor, me deu a força para continuar. Até hoje, eu me encanto, fico impressionada. Ele me ajudou a criar 3 filhos e eu fico contente, muito feliz de ter os meus filhos aqui. Estamos no caminho certo, porque tivemos uma mãe que nos ajudou. Meus 2 irmãos também jogaram futebol antes. E um deles falou assim para mim, vamos lá no campo para ver como é que é o jogo. E a paixão que eu senti correndo atrás da bola foi uma loucura. Os colegas correndo ao meu lado. Depois de uns 3 meses, eu já estava passando o nível dos meus irmãos. Eu sempre gostei de futebol e vê-los jogando. Um prazer imenso. O futebol estava em mim e eu estava desenvolvendo esse talento ao longo dos meses, treinando já no nível profissional. Não só para ganhar, mas como um estilo de vida. À medida que foi passando o tempo, eu queria alcançar os meus sonhos. Eu achava que Deus estava me ajudando a alcançar esse sonho, mas houve uma mudança drástica. Quando eu cheguei a ser profissional, aí tinha que ter mais consistência. E eu comecei a ler a Bíblia e entrei num conflito. O que eu vou fazer? Eu fui para Santo Domingo para treinar, mas eu tinha que ir para a conferência. Estava num dilema tremendo. Aí o Espírito Santo começou a dizer para mim, olha, você precisa ser batizado, toma atitude. Aí quando eu estava dormindo, meio da noite, o pensamento veio, comecei a Deus e pedi, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Quando eu dormi, imediatamente, uma voz profunda me chamou, Alan, e eu me arrepiei todo. E eu acordei, percebi que Deus estava me chamando. Hoje você é batizado. Está vazia a piscina, mas os vizinhos ajudaram, encheram de água e o pastor Julio veio e me batizou naquele. E aí caiu uma tempestade enorme, bem antes do batismo. E aí, com relâmpagos e tudo, o Espírito Santo começou a falar para mim. Eu comecei a chorar. Não sabia por que eu estava chorando, mas eu estava ouvindo a voz. Estava falando, está vendo que você perdeu, que você esperou. Eu tive uma reunião com o clube para a questão do sábado. Eu falei para eles, todos os jogos que caírem aos sábados, não vou jogar. Eles falaram, se você não pode jogar no sábado, não vai dar certo. Tantos amigos ofereceram dinheiro para mim voltar para o campeonato e tudo, mas não, já não tinha mais o apelo de anteriormente. Agora está tentando procurar um emprego. Eu gostava de ensinar, de dar aulas. E aí veio uma bola. Comecei a fazer embaixadinha e eu chutei bem alto. E a bola ficou pequena e a garotada ficou surpresa e falou, ensina isso pra gente. A gente quer aprender também. E eu comecei a mostrar como é que podia fazer esses truques. E aí foi crescendo, chegou a 80, mais de 100. Eu fui ensinando essa garotada e cada vez mais entusiasmada com o aprendizado do futebol. Foi assim que a gente fez, fomos a um torneio, a Copa da Independência, alcançamos o 3º lugar e aí começamos a
ganhar respeito no mundo esportivo, infanto-juvenil, ali na República Dominicana. Foi um grande feito, né? Porque preencheu aquele vazio que estava dentro de mim. Eu falei assim, eu não vou jogar no sábado. Se eu não posso jogar na liga profissional, então permita-me que eu possa ensinar. E isso me despertou. Eu falei, eu tenho que evangelizar essa garotada, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei, antes de partir para o treino, eu fazia um devocional com a garotada e eles começaram a pedir mais e mais e mais. E assim foi crescendo o desejo e as oportunidades. O que eu pedi a Deus por um homem consagrado que pudesse cantar também. Quando eu ouvi ele cantar, eu falei, obrigado, Senhor, presentão. Ela é, assim, bem animado com tudo que ele faz. Ele ama a família e ensinando a garotada na igreja, muito comprometido para com a obra missionária, com os jovens. Mais do que meu treino, ele é como um pai para mim, um pai que eu não tenho. Se não fosse por ele, eu acho que não estaria aqui viva. Eu posso dizer assim, futebol é algo que veio para me salvar. Era uma menina que está sempre desanimada, mas quando eu comecei a aprender o futebol, mudou tudo para mim. O Alan tinha uma mentalidade tão interessante, tão cativante, e eu queria aquela paz interior que ele tinha. E eu percebi que no nosso ambiente a gente pode ser uma grande família. Compreendi que Deus tinha me chamado para algo maior do que eu jamais tinha imaginado. Muito maior. Todos nós somos esperança. Somos tudo esperança. Let's pray. Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, Tu sabes o quão importante essa noite, inesquecível para mim. E eu peço a Ti que seja inesquecível para a Tua igreja na missão, na proclamação e na pressa. Assim como esses testemunhos foram contados, que todos compreendam a missão, apesar desse idioma não ser compreendido por todos nesse momento. Mas Deus, essa é a Tua igreja, essa noite queremos a Tua presença entre nós e que os próximos relatórios sejam motivadores para a missão da Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.